A graça e a paz, meus amados irmãos, tudo bem? Graças a Deus. Nós estamos aqui com a segunda parte da lição 1, da primeira lição do primeiro trimestre de 2023. Eu resolvi dividir aqui o assunto, né, porque ficou extenso o vídeo. E para não cansar os irmãos, eu resolvi dividir aqui em partes, né? Vou colocar aqui hoje a segunda parte, continuação aqui desta aula. Espero que vocês gostem. Deixa aí o seu comentário, seu like, tá? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Participe sempre da Escola Bíblica Dominical, que é muito bom para o seu aprendizado, né? Para o nosso aprendizado, amém? Que Deus abençoe. Vamos lá para a segunda parte, em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim, né? Quando entrar no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus perdoou aquele indivíduo ali, salvou logo na última hora, levou, certo? Deus é poderoso para afirmar, Deus é poderoso para erguer, para avivar, né? Mas para isso, amado, acontecer, de Deus renovar ou avivar a pessoa, né? Colocar de pé novamente, nós temos que permitir, como diz aqui Apocalipse 13:20, nós temos que aceitar, nós temos que abrir a porta, certo? Eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, ou seja, permitir, né? Abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo, certo? Quando nós abrimos a porta, quando a porta, essa porta que Jesus fala, é a porta do coração. Deus está toda hora falando, revelando, mostrando. Se nós abrir essa porta, ele vai entrar e vai fazer morada, conforme diz lá em João capítulo 14, versículo 23. Deus aviva tudo, Deus vem e faz morada. Ele fala, Jesus lá fala assim: se alguém me amar, guardará minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então o Senhor está aí morando dentro de você, avivando você, certo? Fazendo de tudo que for bom para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Sinopse aqui do tópico 1. Diz, diante de uma crise, Deus pode trazer um avivamento ao seu povo por meio de uma divina interpretação. Então, nem todo castigo, nem toda crise, nem tudo de mal que você está passando, às vezes é por maldição, às vezes é porque Deus... Não, é porque através disso aí Deus sabe que vai tirar algum perfume aí de você, Deus está espremendo, vai tirar algum azeite, alguma coisa boa aí de você. É através da crise, é através da escassez que o homem volta para Deus. Quantas vezes a gente não vê a pessoa que está empregado não quer nem saber de Deus, está bem, ganhando bem, não quer saber de Deus. Quando Deus vai lá e corta, Deus tira aquilo ali, eles começam agora a ir para a igreja, começam a buscar a Deus, começam a, a ter uma vida diferente com Deus. Por quê? Porque na escassez ele entendeu que é dependente de Deus e só Deus que pode fazer algo na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2. As condições para o avivamento espiritual. Que é 2 Crônicas 7, 13 ao 17, que vai falar sobre a crise, né? Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos: o medo, a revolta, a blasfêmia, tem até pessoas que blasfemam também diante de uma crise, né? Blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise, certo? E, como ele disse, o meu povo se chama pelo meu nome. Olha só, Deus pode mudar isso aí. Se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter aos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ok? 2 Crônicas 7:14. Vemos nesse versículo alguns aspectos importantes que acontecem, que antecedem, né, o avivamento espiritual. Primeiro, ele fala da humilhação diante de Deus, certo? No lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais, ou, né, que clamam que por soluções efetivas e humilhação diante de Deus, é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer
e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então a primeira condição do homem se converter, do homem mudar de direção, é se converter. Aí vem em segundo, orar e buscar a face do Senhor. Sem oração não há avivamento. Sem disposição, certo? Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, conforme Salmo 143, né? O avivamento tarda e não chega. Nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual, de acordo com a frequência dos crentes aos cultos, né, de oração, na prática de orações devocionais, na perseverança em orar, com propósito por determinados períodos de tempos, além de orar e o suplicante que busca a face do Senhor, né, persevera mais para receber de Deus a resposta da sua súplica. A ausência dessa disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia o avivamento em muitos lugares. Então, se nós pegássemos e tivesse sempre, em vez de estar murmurando, em vez de estar fazendo coisas que desagradam a Deus, nós pegar e orar, fazer uma oração com perseverança, né, buscar a Deus, né, com determinação, você vai ver que as coisas vão mudar. Mas muitos realmente, infelizmente, vão choramingar, vão reclamar, vão murmurar, e isso Deus não aceita. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor para todo sempre. Em terceiro lugar, vem a conversão. O que é a conversão? Conversão sincera dos pecados. Quando o motorista está dirigindo, que ele percebe que aquele caminho que ele está tomando não vai levar ao lugar desejado, ele faz uma conversão, que é um retorno. Então, o crente, quando está percebendo que ele está no caminho errado, desagradando a Deus, ele vai fazer uma conversão, ele vai chegar e vai voltar, vai retornar, certo? Então, essa é a conversão sincera dos pecados. Aí ele fala: se o meu povo, né, se converter dos seus maus caminhos, se converter, quer dizer, fazer uma conversão, está indo no seu mau caminho, ele foi lá e fez uma conversão, se converter do seu mau caminho. Não pode haver avivamento sem uma confissão de pecados, é difícil, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos à misericórdia de Deus. Eis uma advertência tão séria: se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá, certo? Então, se eu ficar, o coração está pedindo para mim praticar a iniquidade, se eu atender isso aí, o Senhor não vai me ouvir. Ouça isso no nome de Jesus. E aqui, por último, um caminho preparado. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual. Se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor, em oração, é claro, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e confessarmos dos nossos maus caminhos, né, se nos converter dos nossos maus caminhos, então o caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Aqui está o porquê muitos não recebem esse avivamento, porque na verdade não tem esta convenção, não tem esse verdadeiro arrependimento, aí por isso não recebe o avivamento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós vimos aqui que a pré-condição para o avivamento em Romanos, aqui no capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que estamos vivendo hoje em dia, né, com certeza, é o que Deus fala em 2º livro de Crônicas 7, 13 e 14. O versículo 13, lá em 2 Crônicas, ele diz que Deus cerra os céus para não chover. E não chovendo, o povo não tem alimento, o povo não tem provisão seu mantimento. E ali agora, né, não tendo alimento, eles padecem e teriam ali que viver na dependência de Deus totalmente, né? Porém, muitos, infelizmente, buscam a Deus para serem avivados, né? Muitos não buscam a Deus para serem avivados. Eles não entendem que todas as coisas contribuem
para o bem dos que amam a Deus. Por isso, né, portanto, teria que fazer como fez, como diz o versículo 14, né? Se humilhar, se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter os seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, né? Então Deus promete ouvir e perdoar e nos sarar, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Deus sara a nossa terra. Deus, aquela terra que está seca, sem dar fruto, improdutiva, Deus vai lá e faz que dê fruto. Então, isso é que é o avivamento. Isso que é um verdadeiro avivamento na presença de Deus. Deus quer ver quem é o sincero, o cristão que realmente está interessado em buscar a Deus, né? É na hora da escassez. É na hora, Deus quer saber, Deus quer ver se a pessoa não está buscando Ele só por interesse, só para receber. Mas é na hora que você está faltando tudo, que você está alegre, que você está buscando a presença de Deus. Quando nós nos humilhamos, às vezes quando estamos confiando nas coisas e não em Deus, Ele permite que perdemos algo para nos arrepender. Por isso que Deus muitas vezes ele tira alguma coisa das pessoas, é para ver a pessoa se arrepender dos seus maus caminhos, se converter, né? E aí, se arrependendo, seremos avivados na fé. Então Deus tira emprego, Deus tira bens materiais, Deus tira qualquer coisa, até um parente, até uma pessoa que é muito amada, Deus tira para que a pessoa possa enxergar, para que a pessoa possa ver que depende de Deus, que a pessoa não é nada sem Deus, que a pessoa agora vai buscar a presença de Deus e pode ser avivado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que mesmo que busque muitos quando perdem o seu emprego, que vai para a igreja, mesmo que ele vá mais com interesse de receber uma bênção, né? De sacar uma bênção de Deus e não vai buscar o abençoador muitas vezes, como aquela multidão que foram atrás de Jesus depois de serem saciados dias anteriores, saciados ali da sua fome, né? Aí foram buscar Jesus novamente, chegou lá Jesus falou assim, olha, na verdade você me busca não é porque viste o milagre e creste, mas porque comeste do pão e saciaste. Eu, porém, vos digo, trabalhai pelo pão que permanece para a vida eterna, não pelo pão que perece. Então, eles foram em busca do pão material, mas chegar lá ele recebeu o pão espiritual. Jesus agora vai e aplica a palavra. E assim, muitos estão na igreja justamente para sacar uma bênção de Deus, para tirar buscar a Deus por um emprego, buscar a Deus por um carro, buscar a Deus por alguma coisa que ele queira, alguma coisa material. Mas chega lá, Deus usa alguém, o Espírito Santo fala, e a pessoa acaba aceitando aquela palavra, se convertendo. Então busca Deus, né? Na escassez, onde você estiver precisando, vai lá e Deus tem a palavra espiritual para o seu coração. Então Deus castiga e repreende, porque Ele nos ama, né? Para sermos avivados. É por isso que Deus faz isto. Para ser avivado, nós temos que aceitar a vontade de Deus. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6, como diz o versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo que toma por filho, certo? Que recebe por filho. Quando o ser humano né, tá para baixo ou andando de qualquer maneira, Deus vem com sua presença e com seu e com sua correção, né, como diz lá em Provérbios 3, versículo 12, né, o que passamos hoje em dia são os cuidados de Deus para nós. Ele permite algo, mesmo de ruim, para nós nos avivar e buscar a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não devemos jamais ter os castigos de Deus, é, falar que Deus é ruim, que Deus é mau porque está permitindo, como muitas pessoas acabam murmurando. Não, é nossos erros. A Bíblia diz de que se queixa o homem, né? Cada um se queixa do seu próprio pecado. Então, se nós erramos e Deus não quer perder nós, Deus vai lá e castiga, Deus corrige, que é para nós retornar, que é uma correção para nós voltar para a, a presença do Senhor. Então, voltando aqui no subtópico 1, né? Subtópico 1, falando de que o avivamento pode ser na igreja, quando buscamos né, ao Senhor, podemos ser avivados com a busca a Deus,
conforme lá em 2 Crônicas, né? Ou uma única pessoa, né? A mulher samaritana, por exemplo, ela foi avivada, deixou ali o seu cântaro, foi à cidade, chamou o povo para ouvir Jesus, né? Quem é avivado, ele prega, ele fala de Jesus, ele louva, ele ora, certo? Ele se arrepende dos seus pecados e por aí se vai. Então Deus dá ordem aos gafanhotos para que devastar a plantação. O propósito de Deus aqui não é castigar, não é prazer de Deus castigar, não. Ele dá ordem ali aos gafanhotos para acabar aí devastar a plantação. O propósito de Deus para o povo, amado, é se arrepender, é que o povo se arrependa. Lá no livro de Joel, capítulo 1, todo o capítulo ali, se você ler, você vai ver ali, né, falando sobre o avivamento, né, louvado seja o nome do Senhor. E Ageu, capítulo 2, versículo 9, Deus fala ao povo para eles se arrependerem. Deus quer ver isso aí, o coração do homem arrependido, para que Deus possa avivar na sua presença. Né, no capítulo 2, versículo 17, fala desse avivamento que Deus promete aqui para o povo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, as condições para o avivamento espiritual passam por uma crise, né? Pela humilhação diante de Deus, oração e busca a face do Senhor, o arrependimento dos pecados. Então, isso é trazer aqui um avivamento quando o homem busca a face do Senhor nesses momentos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no terceiro tópico, né, terceiro e último, né, já estamos terminando, para não ficar muito longo aqui esse vídeo, Ageu capítulo 2, versículos 5 ao 9, a situação espiritual de Judá. Veja só o que diz aqui, por causa da desobediência de Judá, né, veja só, profetas alertaram a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as divinas advertências, como diz lá em Amós capítulo 2, versículo 5, Amós capítulo 3, versículo 6, e lá em Isaías capítulo 6, versículo 11, e Isaías 8, 7. A destruição do templo, vamos lá. E morte por ignorar a voz do Senhor. O povo foi levado em cativeiro para a Babilônia e o templo foi destruído. O templo ali foi destruído. Além disso, um terço dele morreu com fome, outro de peste, ao passo que outro terço morreu pela espada. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O chamado para reconstruir o templo. A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois ele não sentia falta do lugar de reunião para adorar o Senhor. Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo, né, daquele povo rebelde, a reconstrução do templo que o exército babilônico destruíra. Né? Deus levanta ali homens para realizar a obra, né? O povo pós-exílio se descuidou e não deu valor à casa do Senhor após a repreensão divina. Deus levantou homens fiéis para reconstruírem o templo, né? Que foi Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote, o resto do povo. Ageu 1, versículo 12 a 15. A Bíblia revela que Deus está com os seus, né, com os que trabalham, segundo o seu propósito. Aí vem aqui, em terceiro, o desejado das nações e a glória da segunda casa. Conclamando aqui o povo a se levantar para construir o templo, o segundo templo, e por determinado, por intermédio ali do profeta, Deus descreveu o que seria esse avivamento, né? Como seria esse avivamento espiritual. E virá o desejado de todas as nações e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, a necessidade de um avivamento espiritual, né, conforme nós lemos aqui, Ageu capítulo 2, versículo 5 e 9, aqui o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Deus fala em Amós capítulo 2, versículo 1, Moabe, ele queimava o rei, né, os reis ali de Edom, até reduzir em cal, quer dizer, cinza. Por isso Deus não iria, né, retirar o castigo contra Moabe. No versículo 5, Deus fala sobre o castigo de Judá. O juízo seria com fogo,
Mas Deus não faz nada sem antes avisar para ver se o povo se arrepende. Quando não se dá ouvidos à sua voz, o castigo é inevitável. Né? Amós capítulo 3, versículos 6 e 7. Então, Deus ali, ele fala para o rei, que queimava os ossos dos reis ali, que fazia, transformava em cal, em cinza. Aí Deus vai lá para castigar, para aplicar o juízo dele, né, na vida daquele rei. Porém, Deus, primeiro, ele usa o profeta para avisar. E quando não se há ali um quebrantamento, quando não se há um arrependimento, aí o juízo de Deus é inevitável nesta vida. Porque ele não se arrependeu, porque ele não buscou mudar os seus maus caminhos, né, se converter dos seus maus caminhos, não se humilhou, aí, infelizmente, o castigo ali, o juízo de Deus é inevitável na vida de uma pessoa dessa. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma promessa para o povo de Deus que, mesmo sendo uma boa parte, né, destruída por causa da desobediência, né, que uma foi pela peste, pela fome e a última pela espada, né, mas mesmo assim houve uma promessa por causa para o povo seria destruído por causa da desobediência. Mesmo os que ficaram, né, vão ser restaurados e avivados, né? Ele vai ver o renovo do Senhor sobre a vida daqueles que se arrependerem, que buscarem, né? Conforme lá em Isaías capítulo 6, versículo 11 ao 13, fala que a santa semente será avivada, né? Isaías 8, 7, 6 e 7, né, que fala aí sobre o avivamento. Os desobedientes a Deus serão destruídos, como fala Deuteronômio 28, versículo 15, a seguir. Porém, os obedientes são avivados, são renovados, têm essas promessas de prosperidade. Por quê? Porque eles se arrependeram, porque eles fizeram conforme a palavra de Deus está ordenando. Você vai ver ali os obedientes ali em Deuteronômio 28, versículo 1 ao 14. Então, quando se obedece, quando se dá ouvido à voz do Senhor, só tem a ganhar, só tem avivamento, só tem renovo na sua vida e Deus vai abençoando. Louvado seja o nome do Senhor, a vida daqueles obedientes. E os desobedientes vão passar, né, sofrer as consequências por falta de dar conhecimento, de dar ouvido à voz do Senhor. Então, a destruição do templo e morte. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o povo, né, são destruídos por quê? Por falta de conhecimento, né? Por rejeitar o conhecimento de Deus. Lembrando aqui, eles não são destruídos por falta de avisos, não são destruídos por falta de avisos, mas sim por falta de conhecimento, certo? Por falta de conhecimento, por terem prazer de pecar contra Deus. Tem uma grande recomendação do próprio Jesus para nós termos, né, vida eterna em Jesus, conforme diz o capítulo 5 de João, versículo 9, diz assim: examinai as escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São estas mesmas escrituras que testificam de mim, né? Algumas referências aqui nós vemos para não sermos ignorantes espiritual. Então, se nós formos ignorantes, se nós ignorar a palavra de Deus, nós vamos sofrer consequências sérias. É como diz aqui, examinar as escrituras. O meu povo são destruídos porque te falta conhecimento. Ele não fala, meu povo são destruídos porque por falta de aviso, porque não estão. Não, o pessoal está avisado já. Olha, se você não fizer assim, vai acontecer isso com você. Se você não for por esse caminho, vai acontecer isso. Deus avisa antes, que é para que haja uma mudança, para que haja um arrependimento, para que haja uma conversão dos maus caminhos na vida de cada um. Mas se a pessoa, infelizmente, não quer ter conhecimento de Deus, não quer buscar a presença de Deus, infelizmente vão passar por momentos difíceis. E isso aí é inevitável. Isso aí não tem quem vá passar um pano, não tem quem vá, ó Deus, sabe? Ele fez isso, mas ele é tão bonzinho. Não, Deus conhece o coração do homem, conforme eu citei agora, que Jesus não precisava que ninguém testificasse do homem, porque o próprio Jesus já sabia o que se passava no coração do homem. Não adianta eu ir lá, ó Senhor, ele fez isso, Senhor, mas ele é tão bonzinho, perdoa ele. Não, Deus sabe, é o coração de cada um que tem que se arrepender diante de Deus. É a ignorância do homem que vai levar o homem à destruição. É a falta de conhecimento, porque ele
ele já tem um aviso, e alguém foi lá, avisou para ele, mas ele ignorou, né? É ignorante espiritual mesmo, conforme diz lá em Isaías 59, versículo 8, Jeremias capítulo 4, versículo 5, Amós capítulo 3, versículo 10, Miqueias 4, 12, Romanos 10 e 3, Efésios 4 e 18 e por aí sucessivamente. Então, se nós não dermos ouvidos, nós estamos correndo sérios riscos de, de ser destruído por falta de conhecimento de Deus. E está aí, em todos os meios aí, Deus está falando, Deus está mostrando o caminho certo para nós andarmos e nós muitas vezes não queremos dar ouvidos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o chamado para reconstruir o templo. É um perigo quando, deixa eu falar aqui, lembrando aqui, é um perigo enorme quando não tem, né? Quando não se tem mais vontade de ir à igreja, de louvar, de orar, né? De evangelizar, de jejuar, né? De ajudar os órfãos e as viúvas. Devemos nos preocupar com a frieza espiritual e buscar o avivamento. Davi buscou quando se sentia distante de Deus, quando ele se sentia que parece que estava tudo perdido. Aí Davi se preocupou, Davi não ficou lá prostrado, lá chorando, não. Davi, ele pede o avivamento para quê? Para que ele pediu esse avivamento? Ele pede esse avivamento para que ele pudesse ensinar os caminhos do Senhor aos transgressores, né? Ensinar o caminho do Senhor, né? E ele ainda fala para entoar os louvores a Deus. E esse Davi estava sentindo falta, estava sentindo saudade disso aí, né? De anunciar o caminho do Senhor.